Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é Os Cavalos de Abdera, de Leopoldo Lugones. Um conto que incorpora ao idioma espanhol o conto fantástico. Para Borges, é uma das páginas mais bem logradas das literaturas de língua espanhola. Isso, escritor argentino, né? Boa leitura. Os Cavalos de Abdera, de Leopoldo Lugones. Abdera, a cidade trácia do Egeu, que atualmente é Balastra e que não deve ser confundida com a sua homônima Bética, era célebre por seus cavalos. Destacar-se na Trácia por seus cavalos não era pouco, e ela destacava-se a ponto de ser única. Todos os habitantes esmeravam-se na educação de tão nobre animal, e essa paixão, cultivada com empenho ao longo de muitos anos, até tornar-se parte das tradições fundamentais, havia produzido efeitos maravilhosos. Os cavalos de Abdera gozavam de fama excepcional, e todas as populações trácias, dos Cícones aos Bisaltos, rendiam homenagem por isso aos bístones habitantes da mencionada cidade. Deve-se acrescentar que semelhante empenho, unindo o proveito à satisfação, ocupava desde o rei até o último dos cidadãos. Essas circunstâncias haviam contribuído ainda para tornar mais íntimas as relações entre o animal e seus donos, muito mais do que era e é habitual no restante das nações. Chegava-se a considerar as cavalariças como um prolongamento da localidade, elevando-se ao extremo os naturais exageros de toda paixão, até admitiam-se os cavalos à mesa. Eram corcéis realmente notáveis, mas não deixavam de ser animais. Alguns dormiam em cobertores de lã, algumas baias tinham afresco e simples, pois não poucos veterinários acreditavam no gosto artístico da raça cavalar. E o cemitério equino ostentava entre pompas burguesas, certamente ornamentadas até o exagero, 2 ou 3 obras-primas. O mais formoso templo da cidade estava consagrado a Arion, o cavalo que Netuno fez sair da terra com um golpe de seu tridente. E creio que a moda de arrematar as proas com cabeças de cavalo tenha igual proveniência, sendo certo em todo caso que os baixos relevos hípicos foram o ornamento mais comum de toda aquela arquitetura. O monarca era quem mais tomava partido pelos corcéis, chegando até a tolerar os seus verdadeiros crimes, que os converterem em seres singularmente bravios. De um modo tal que os nomes de Podargos e de Lampon destacavam-se em fábulas sombrias, pois é bom advertir que os cavalos tinham nomes como as pessoas. Tão adestrados estavam aqueles animais que os bridões eram desnecessários, sendo conservados apenas como adornos, muito apreciados desde o início por esses cavalos. A palavra era o meio usual de comunicação com eles, e observando-se que a liberdade favorecia o desenvolvimento de suas boas condições, permitiam-lhes, durante todo o tempo em que não eram requeridos para a sela e o cabresto, cruzar em liberdade em toda a sua extensão os magníficos prados formados nos arredores, às margens do Cocínetes, para seu recreio e alimentação. Ao som de trompas, os convocavam quando necessário, e tanto para o trabalho quanto para a forragem eram de grande pontualidade. Beirava o inacreditável a sua habilidade para todo tipo de jogos de circo e até de salão, sua bravura nos combates e sua discrição nas cerimônias solenes. Desse modo, o hipódromo de Abdera, suas companhias de equilibristas equestres, sua cavalaria encouraçada de bronze e seus funerais haviam alcançado tal renome que de toda parte acudia gente para admirá-los, mérito compartilhado por igual entre domadores e corcéis. Aquela educação persistente, aquele forçado desenvolvimento de condições e, para dizer tudo com uma única palavra, aquela humanização da raça equina, iam engendrando um fenômeno que os bistones festejavam como uma glória nacional. A inteligência dos cavalos começava a desenvolver-se parelha com sua consciência, produzindo casos anormais que davam pasto aos comentários gerais.
Uma égua exigira espelhos em sua baia, que arrancara com os dentes da própria alcova dos donos, além de ter destruído a coices os espelhos de 3 painéis quando não atenderam seu pedido. Depois de satisfeito seu capricho, ela dava mostras explícitas de coqueteria. Balius, o mais belo potro da comarca, um branco elegante e sentimental que fizera 2 campanhas militares e se regozijava ante a recitação de hexâmetros heróicos, acabava de morrer de amor por uma dama. Era a mulher de um general, dono do animal enamorado, e certamente não ocultava o ocorrido. Até acreditava-se que isso afagava sua vaidade, sendo por sua vez tal coisa considerada muito natural em tão equestre metrópole. Notavam-se também casos de infanticídio, cujo aumento de forma alarmante foi necessário corrigir com a presença de velhas mulas adotivas. Um gosto crescente pelo pescado e pelo cânhamo, cujas plantações os animais saqueavam. E várias rebeliões isoladas que, sendo insuficiente o chicote, exigiram correção pelo uso do ferro incandescente. Esta prática só se fez crescer, pois o instinto de rebeldia aumentava apesar de tudo. Os bistones, cada vez mais encantados com seus cavalos, não se detinham para refletir a esse respeito. Outros feitos mais significativos produziram-se em breve. 2 ou 3 parelhas haviam feito causa comum contra um carreteiro, que açoitava sua égua rebelde. Os cavalos resistiram cada vez mais ao entrelamento e ao jugo, de tal modo que se passou a dar preferência ao asno. Havia animais que não aceitavam determinado arreio, mas, como pertenciam aos ricos, revelava-se sua insurreição, classificando-a mimosamente de mero capricho. Um dia, os cavalos não responderam ao som da trompa, e foi mister constrangê-los à força. Entretanto, nos dias que se seguiram à rebelião, não se repetiu. Por fim, ela eclodiu, certa ocasião em que a maré cobriu a praia de peixes mortos, como costumava suceder. Os cavalos se aborreceram com isso e foram vistos regressando ao campo suburbano com lentidão sombria. À meia-noite, estalou o conflito singular. De imediato, um trovão surdo e persistente abalou todo o âmbito da cidade, e que todos os cavalos se colocaram em movimento para investir contra ela, e que foi logo percebido, ainda que inadvertido a princípio na escuridão da noite e na surpresa do inesperado. Como os prados de pastoreio ficavam entre as muralhas, nada pôde deter o ataque, e acrescentando-se a isso o conhecimento minucioso que os animais tinham dos domicílios, ampliou-se a catástrofe. Noite memorável entre todas. Seus horrores só apareceram quando o dia veio pô-los em evidência, multiplicando-os ainda mais. As portas rebentadas a coices jaziam no chão, dando passagem a ferozes manadas que se sucediam quase sem interrupção. Correra muito sangue, já que não poucos habitantes caíram esmagados sob os cascos e os dentes do bando, em cujas fileiras as armas humanas também causaram estragos. Abalada pelos tropéis, a cidade escurecia-se com a poeira que engendravam, e um estranho tumulto formado por gritos de ira ou de dor, relinchos variados como palavras às quais mesclavam-se um que outro doloroso zurro, e estampidos de coices contra as portas atacadas, unia seu espanto ao pavor visível da catástrofe. Uma espécie de terremoto incessante fazia vibrar o solo com o trote da massa rebelde, exaltado a cada momento como uma vaga de furacão, por frenéticos tropéis sem direção e sem objetivo, pois havendo saqueado todas as plantações de cânhamo, e até algumas bodegas, alvos da cobiça daqueles corcéis pervertidos pelos refinamentos da mesa, grupos de animais ébrios aceleravam a obra de destruição. E para o lado do mar era impossível fugir, os cavalos, conhecendo a missão dos navios, fechavam o acesso ao porto. Só a fortaleza permanecia incólume e nela começava a se organizar a resistência. De imediato cobria-se de dardos a todo cavalo que cruzava por ali, e quando tombava próximo era arrastado para o interior como mantimento. Entre os habitantes refugiados circulavam os mais estranhos rumores. O primeiro ataque não fora senão um saque. Derrubadas as portas, as manadas introduziram-se nas habitações, atentas só para os arreios suntuosos com que tentavam revestir-se, as joias e objetos brilhantes. A oposição a esses seus desígnios foi o que suscitou a sua fúria.
Outros falavam de monstruosos amores, de mulheres atacadas e afastadas em seus próprios leitos com ímpeto bestial. E até se deixou assinalar uma nobre donzela que, soluçando, narrava entre duas crises seus contratempos. Despertada na alcova à meia luz, roçados os seus lábios pelo ignóbil focinho de um potro negro que respingava de prazer os beiços que deixavam à amostra sua dentadura asquerosa. Seu grito de pavor ante aquele animal convertido em fera, com o resplendor humano e malévolo de seus olhos incendiados de lubricidade, e o mar de sangue com que a inundara, ao cair atravessado pela espada de um serviçal. Mencionaram-se vários assassinatos em que as éguas se haviam divertido com sangue feminil, esmigalhando com dentadas as vítimas. Os asnos haviam sido exterminados e as mulas também se sublevaram, porém com torpeza inconsciente, destruindo por destruir, e particularmente encarniçadas como os cães. O truar das correrias loucas continuava a estremecer a cidade e o fragor dos desabamentos ia aumentando. Era urgente organizar uma saída, por mais que o número e a força dos assaltantes a tornasse singularmente perigosa, se não se quisesse abandonar a cidade à mais insensata destruição. Os homens começaram a se armar. Mas, passado o primeiro momento de dissipação, os cavalos também tinham decidido atacar. Um brusco silêncio precedeu o ataque. Da fortaleza distinguia-se o terrível exército que se congregava, não sem esforço, no hipódromo. Aquilo levou várias horas, pois quando tudo parecia pronto, súbitos corcoveios e agudíssimos relinchos, cuja causa era impossível discernir, desorganizavam profundamente as fileiras. O sol já declinava quando ocorreu a primeira carga. Não foi, se permite a expressão, mais que uma demonstração, pois os animais se limitaram a passar correndo diante da fortaleza. Em troca, tombaram crivados de flechas dos defensores. Vindos do mais remoto extremo da cidade, lançaram-se outra vez e seu choque contra as defesas foi formidável. A fortaleza retumbou inteira sob aquela tempestade de cascos e suas imponentes muralhas dóricas ficaram, para dizer a verdade, profundamente abaladas. Sobreveio um rechaço, ao qual logo se sucedeu um novo ataque. Os empenhos na demolição eram cavalos e mulas ferrados que caíam às dezenas, porém, logo suas fileiras cerravam-se com furioso encarniçamento, sem que a massa parecesse diminuir. O pior é que alguns haviam conseguido vestir suas armaduras de combate, em cujas malhas de aço os dardos se debilitavam. Outros levavam debruns de tecido viscoso e outros colares e pueris em seu furor único ensaiavam inesperados movimentos. Eram reconhecidos das muralhas, Dinos, Aeto, Ameteu, Xantos, e eles saudavam, relinchavam gozosamente, arqueavam a cauda, voltando à carga em seguida, espalhando respingos fogosos. Um deles, um chefe certamente, erguendo-se sobre os jarretes, caminhou assim um trecho golpeando galhardamente, o ar como se dançasse num ritmo marcial, contorcendo o pescoço com serpentina elegância, até que um dardo foi se cravar no meio de seu peito. Entretanto, o ataque ia triunfando, as muralhas começaram a ceder. De repente, um alarme paralisou os animais. Uns sobre os outros, apoiando-se em ancas e lombos, esticaram o pescoço em direção à alameda que bordeava a margem do Cocínetes, e os defensores, voltando-se para a mesma direção, contemplaram um espetáculo terrível. Dominando o arvoredo negro, espantosa contra o céu da tarde, uma colossal cabeça de leão olhava em direção à cidade. Era uma dessas feras antediluvianas, cujos exemplares cada vez mais raros devastavam de tempos em tempos os montes Ródopes. Mas nunca se havia visto nada tão monstruoso, pois aquela cabeça estava acima das mais altas árvores, misturando as grenhas de sua melena às folhas tingidas de crepúsculo. Suas presas enormes brilhavam claramente. Percebia-se seus olhos franzidos diante da luz. Chegava no hálito da brisa seu olor bravio. Imóvel entre a palpitação da folhagem, enferrujada pelo sol, sua gigantesca crina ao ponto de quase dourar-se, alçava-se ante o horizonte como um desses blocos em que o pelasgo, contemporâneo das montanhas, esculpiu suas bárbaras divindades.
E, de repente, se pôs a andar, lento como o oceano. Ouvia-se o rumor das frondes que seu peito apartava, seu alento de frágua que sem dúvida iria estremecer a cidade ao se converter num rugido. Apesar de sua força prodigiosa e de seu número, os cavalos sublevados não resistiram à semelhante aproximação. Um único ímpeto os arrastou pela praia, em direção à Macedônia, levantando um verdadeiro furacão de areia e de espuma, pois não poucos dispararam através das ondas. Na fortaleza reinava o pânico. O que poderiam contra semelhante inimigo? Que gonzo de bronze resistiria às suas mandíbulas? Que muro às suas garras? Começavam já a preferir o risco passado. Pelo menos era uma luta contra animais civilizados, sem alento nem para armar seus arcos, quando o monstro saiu da alameda. Não foi um rugido que brotou de sua garganta, mas um grito de guerra inumano. O bélico Yalaye dos combates, respondido com regozijo triunfal pelos Hoyorei e os Hoyotoró da fortaleza. Glorioso prodígio. Sob a cabeça do felino, irradiava luz superior ao rosto de um nume, e mesclado soberbamente com a pele dourada, ressaltavam-se seu peito marmóreo, seus braços de carvalho, seus músculos estupendos. E um grito, um só grito de liberdade, de reconhecimento, de orgulho, encheu a tarde. Hércules! É Hércules que chega! E esse foi Os Cavalos de Abdera, de Leopoldo Lugones. E eu estava aqui me perguntando se a aparição de Hércules não seria um 13º trabalho para o mito, né, Hércules, porque ele teve que domar os cavalos, né, após todo esse processo de humanização da raça equina e ao ponto da inteligência deles evoluir tanto que eles se viraram contra o homem, né, cercando suas muralhas. A gente tem então, a única coisa que segura é essa, como se fosse um super-homem, né, que vem intervir, né, é uma aparição que causa duas sensações antagônicas, ao mesmo tempo que causa alívio, causa pavor, né. E nos homens, a ponto deles pensarem, mas era melhor antes, pelo menos a gente estava contra animais civilizados, a gente não sabe o que vai acontecer com essa fera gigante que está aparecendo aí, nesse formato de um leão, mas que depois é entendido como Hércules, né? Eu queria até lembrar aqui os 12 trabalhos de Hércules, porque Hércules foi condenado, né, a fazer 12 trabalhos na mitologia. Sim. Ele teve que cumprir 12 missões como forma de penitência. Ele matou a mulher, matou os filhos, estava enfeitiçado, né, e acabou cometendo Isso feminicídio. não estava no desenho que eu assistia. Não, né? Essa parte. Mas então, entre os trabalhos, então os 12 trabalhos, vou ler rapidamente aqui. Matar o leão da Nemeia, matar a hidra de Lerna, capturar a corça da Serineia, capturar o javali do Erimanto, limpar os estábulos de Álgias, matar as aves do lago Estínfalo, matar o touro de Creta, capturar os cavalos de Diomedes, então ele já tinha experiência no assunto, obter o cinturão de Hipólita, que é a rainha das Amazonas, buscar os bois de Gerião, buscar os pomos de ouro no jardim das Hespérides e capturar o cão Cérbero. Ele teve que ter muita astúcia, força, né? A Hércules é conhecido pela força e também teve que ter paciência em vários momentos. Bicho, né? Aqui atrás, vários bicharada. animais. A gente tá falando de mitologia grega, né? E aqui a gente está na Grécia, né? É bom a gente situar geograficamente, porque essa cidade, né, Abdera, é uma cidade da Trácia, do Egeu, o mar Egeu, portanto, no Egito. Não, Grécia não, no Egito. Isso, mas é perto da Grécia. Perto da Grécia, mas ainda é o território do Egito. E atualmente é Balastra. Eu pesquisei sobre Balastra, mas não obtive muito sucesso. Mas essa é uma cidade que hoje é em ruínas, né? Tem um ponto turístico, assim, para conhecer as ruínas de Abdera. Não é muito famoso, mas existe. E eu vou
trazer aqui em algumas palavras, né? Porque uma das questões que eles vão adestrando tantos cavalos, né? Colocando essa educação tão esmerada, que eles se sentam à mesa e exigem. Nas exigências eu fiquei bem impressionada. Uma é a questão dos peixes, né? Eles estão ao beira-mar, então até tem a cena quando começa a rebelião, é que os peixes mortos, né? Aparecem todos na praia ali. Mas eles também querem cânhamo. Eu fui pesquisar, é uma planta de cannabis. Né? Então, tem sementes, fibras e caule. É usado também na indústria têxtil, mas é extraído, né? Para vários fins medicinais. Então eu fiquei no texto, assim, fiquei pensando se é uma espécie de bebida ou o que, né? Mas é uma planta que é prima da maconha, digamos assim, né? Derivado de cannabis mesmo. E ele usa muito no texto, né? Eles querem cânhamo, os cavalos, né? E assim, a humanização chega a tal ponto que ele tem o rigor narrativo, o cuidado para nos dizer que eles usam cobertores de lã, né? Além de se sentarem à mesa. E eles têm cemitério. Não é só ter cemitério, é ter cemitério com pompas burguesas e obras de arte. Eu fiquei tentando me lembrar se alguma vez eu vi assim, uma obra de arte propriamente. Tinha muita escultura, né, nos cemitérios, mas ele fala assim, obras de arte com a ideia de quadros veio para mim na minha mente, assim, na descrição narrativa aqui dos cavalos de Abdera. Eu pensei em estátuas mesmo. Você pensou em estátuas? E outra curiosidade aqui, o Samuel Titan Jr. é um dos que traduziu esse texto, e ele coloca várias notas. Eu não trabalhei com a tradução dele, mas ele explica que os nomes dos cavalos saíram da Ilíada de Homero. Né? Então, por exemplo, Podargo e Lampo são dois dos animais que puxam o cavalo de Heitor na Ilíada, e Podargo é ainda o nome de um dos cavalos de Menelau, né? Também na mesma obra. Bálio é o cavalo imortal de Aquiles, que é filho de Zéfiro e da Arpia Podarga. Muitas coisas mitológicas aqui, gente. Estou jogando na mesa para vocês. Tem ainda Xanto, que é o cavalo imortal de Aquiles, que profetiza a morte do herói, né? Que está ali em Ilíada, no capítulo 16. E tem ainda outros nomes, né, que ele vai citando ali, mas ele bebeu na fonte realmente da Ilíada, da obra de Homero, né, para dar os nomes aos cavalos. E é um nome como nome de pessoas. Não dá o nome aos bois, dá o nome aos cavalos. E é curioso, quando ele fala o trecho que eles se comunicavam pela palavra, e daí tem uma outra coisa que lembra ritual, que a gente trabalhou recentemente, não lembro se aqui ou tá só misturando na minha cabeça, eu acho que é a Ilha do Dr. Moreau, só que eu fiz no meu canal, que tem o som da trompa para chamar os cavalos, né? Além deles se comunicarem pela palavra, então a gente tem essas semelhanças, né, da humanização dos animais, né, que é a mesma coisa que acontece na Ilha de Dr. Moreau. Mas o som da trompa lá a gente tinha um chicote, né? Que era o elemento assim, estou te chamando, né? Você tem que me obedecer. Então, aqui os humanos, apesar de educarem os cavalos, adestrarem a níveis extremos e darem luxos e tudo mais, eles soavam a trompa e os cavalos tinham que obedecer. E em algum momento isso desanda, né? Como acontece também na obra de H.G. Wells. Então, é bem interessante essa relação. E o Borges, apesar de ser relativamente contemporâneo ao Leopoldo Lugones, né? Alguns dizem ele brilhantemente se inspirava, porque assim, o Lugones nasceu em 1874, o Borges em 1899, a gente tem 15 anos ali de diferença de nascimento, embora o Borges foi bem mais longevo, né? Enquanto o Lugones ele acabou tirando a própria vida em 1938, o Borges vai até 1986, então é ontem de tardezinha, né? Que a gente perde o Borges, assim, do nosso convívio. 39 anos atrás. E o Borges, ele, para alguns teóricos, ele, além dele enaltecer bastante o Lugones, ele pega várias coisas do Lugones e melhora muito. Porque o Borges é sem igual. Né? Então, quem não leu Borges ainda, fica a dica aí para ler. A gente jamais poderá trazer aqui. Tem contos sensacionais que eu posso indicar, como a Biblioteca de Babel, a própria Ruína Circular de Borges, eu gosto muito.
As Ruínas Circulares, o nome do conto, né? Enfim, estão todos em ficções. E é muito recomendado a leitura porque você entra num universo bem diferente. E aqui, diferente de qualquer... Eu, pelo menos, quando eu li, pensei... Nossa, isso aqui é diferente de qualquer coisa que eu tinha lido antes. Então, se você ainda não leu, fica o convite. E quem sabe você encontra algumas semelhanças aqui com o Lugones, né? Mas eu duvido muito, mas quem sabe. Não, mas o Borges, ele enaltecia a obra do Lugones porque, assim... É dito que... Esse conto, ele tem uns elementos fantásticos que depois o Borges trabalha bastante, né? E outros hispano-americanos também trabalham, mas ele meio que traz pela primeira vez, assim, para a língua espanhola, essa exploração em língua espanhola do fantástico, né? E isso foi no início do século XX, né? Então, Os Cavalos de Abdera saiu em 1906 em Las Fuerzas Extrañas, né? Que é um livro onde tem outros contos também com essa característica do fantástico, que foi o que fez o Borges pronunciar, né? Que é uma das páginas mais bem logradas das literaturas de língua espanhola, e também onde a gente tem para o Samuel Titan Jr., por exemplo, a incorporação ao idioma espanhol, essa característica do fantástico, como Edgar Allan Poe trabalhava. E isso me acendeu uma luzinha que a gente trabalhou o Poe na semana passada, né? Com Al-Aharaf. E a gente trouxe bastante, e muita gente, inclusive, tem na caixinha comentários: nossa, que Poe diferente, né? Nesta poesia, né? Então, realmente, a gente tem a felicidade de estar trazendo sempre novidades aqui para o nosso leitor de ouvido. E hoje a gente tem tudo isso, né? Ao mesmo tempo, lembra um pouquinho fábula, porque tem a palavra para se comunicar com os animais, mas tem também esses elementos de violência, de rebelião, de roubo, né? Porque os cavalos começam a roubar os humanos, roubar espelho, né? Então, isso, o Borges trabalhou profundamente a questão dos espelhos nos seus contos. Tem uma conotação do duplo muito importante, espelho e labirinto. E aqui a gente tem também o roubo presente no conto do Lugones, em Os Cavalos de Abdera, né? Até que eles fogem num tropel quando vem essa figura de herói lá no horizonte, né? Que vem por cima da copa das árvores, caminhando e amassando a copa das árvores. Então é muito monumental, né, o final desse conto, assim, faz você realmente ficar pensando, e é legal porque ele deixa várias margens para o leitor preencher. Isso é que deixa a literatura super interessante. Terminei em aberto ali. Também não dá para deixar de comparar com a Revolução dos Bichos, né? Que veio bem depois, mas a Revolução dos Bichos eram os porcos, né? E aqui a gente tem os cavalos, mas tem esse jogo social, assim, né? Que acontece que até certo ponto do conto você, né, tá tratando aqueles cavalos como cavalos. Daí tem uma virada ali de chave que você começa a perceber que tá indo pro fantástico, né? Porque o início é bem descritivo, né? E descreve como a beleza dos cavalos, e daí começa a falar que o cavalo arrombou a porta, que fez isso, que fez aquilo. E daí muitas pessoas morrem, e cavalos também, né? É como em qualquer guerra, né? E essa guerra está muito quente, muito aquecida, muito acontecendo até entrar essa figura, né, no horizonte, assim, que vem aparecendo. O Lugones, ele é um dos expoentes do modernismo argentino, fez romances, ensaios, escritos políticos, e inclusive nesse ponto ele é super polêmico, né? Não vou entrar no mérito aqui. Dá pra resumir, né? Mais ou menos assim, que ele começou comunista e morreu fascista. Exatamente. E daí o Borges também vai se distanciando. Foi a todos os extremos. E daí o Borges também vai se distanciando dele, porque ele não coaduna com essa última linha do Lugones, né? E ele também escreveu peças de teatro. Mas, claro, ele foi um grande autor, né? Ele deixou trabalhos bem memoráveis. Inclusive, ele deixa, na sua despedida, uma carta com um tom meio de arrependimento, assim. Peço que me entreguem na terra sem caixão, sem nome que me recorde. Proíbo que meu nome seja atribuído a qualquer lugar público. Não culpo ninguém de nada. Sou o único responsável por todos os meus atos. Então, dá pra ver que ele estava já meio, né? Enfim, olhando pra trás e
se arrependendo de algumas coisas e ele realmente se suicida. Ele faz um veneno lá junto com bebida alcoólica e tira sua própria vida. Mas é o primeiro presidente também da Sociedade Argentina de Escritores, que foi fundada em 1928. Ele foi presidente de 28 a 32 e morre em 1938. Então é isso. Isso aí, então, esse foi Os Cavalos de Abdera, de Leopoldo Lugones. E vamos para... Só mais uma coisa que o nome dele é tão importante para os argentinos, Lucas, que o dia do escritor na Argentina é o dia do nascimento de Leopoldo Lugones, que é 13 de junho. Ah, e viu? Então, tipo, ele é o Machado de Assis, então, um dos Machado de Assis da Argentina. Não cumpriram Argentina. com o que ele queria, que não dar nome dele de nada e tal. Difícil. Dia do escritor. Garanto que tem bastante rua também, bastante coisa na Argentina com o nome dele. E os nossos apoiadores, então, do Leitura de Ouvido, se você quer ser um apoiador aqui do podcast, tem 2 formas de você fazer isso. Uma delas é entrando em apoia.se/leitura de ouvido e a outra é enviando um pix para a chave leituradeouvido@gmail.com. Dessas 2 formas aí você vai receber toda semana os estudos aprofundados que a gente traz no podcast, que é um arquivo, né, com um estudo em PDF, um arquivo em PDF com um estudo que que a Dayana faz de cada obra, então junto com a biografia do autor e tudo isso que a gente comentou sobre o conto e mais informações ainda vai para os nossos apoiadores nesse e-mail, junto com a arte de capa e junto com uma mensagem personalizada nossa. E além dessa recompensa também tem ser creditado aqui nos créditos finais do Leitura de Ouvido, então nossos apoiadores viram produtores executivos do podcast. Todo final de episódio a gente menciona cada apoiador nosso, que são eles: Agnaldo Ângelo Silveira Rebouças, Alberto Alpiri, Ancle Lima, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Augusto Marques Ramos, Bruna Foltz Coutinho, Bruno dos Santos Leda, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Cláudia Lube, Cristiana Castanho Ferraz, Eduarda Quartim, Elaine Vieira Ferreira, Ellen Carvalho, Evandro Benck, Fabiana Maria Landiva, Felipe Cronato, Isabel Araújo Alves, Jaqueline Conte, Karine Pacheco, Lina Soares, Lucas Vieira, Luciana Botelho Pacheco, Luiz Fernando Garcia, Marco Aurélio Marques de Queiroz, Marcos Vinícius, Maria José de Oliveira Lima Félix, Marilu Lourenço Rosas, Marilúcia Terezinha Rossoni, Maristela Prado, Matheus Trim, Matheus Simon Brum, Miriam Zemicait, Mônica Tocárnia, Paulo José Pereira de Rezende, Pedro Coimbra Machado Valente, Roberto Hiromi Sonoda, Sandra Cavalcante, Sérgio Juarez Rico da Luz, Silvana Silva e Zenilda Ribeiro da Silva. Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido. Mais uma vez, para ser um dos nossos apoiadores, é só entrar em apoia.se/leitura de ouvido ou enviar um pix para a chave leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piasecki. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.